Bênção demais. Tem sido uma alegria estar aqui conhecendo mais uma parte dessa família maravilhosa do Senhor espalhado pelo nosso país. É uma alegria estar conhecendo o pastor Leandro, o pastor Vinícius, me receberam tão bem, estar aqui com vocês, conhecendo um pouquinho a história de vocês, tudo que Deus tem feito. Meu nome é Charles, sou casado com a Amanda, temos 2 filhos, a Giovana e o Ciro, toda a família sempre manda um abraço aonde a gente está. Eu sou natural de Campos dos Goytacazes, estado do Rio, e comecei o ministério lá, depois morei 11 anos lá em Curitiba, e há 7 anos estou tendo a oportunidade de estar em São Luís, na capital maranhense, e tem sido uma alegria estar servindo ao Senhor ali, e nesse tempo, passando aqui essa semana para participar da conferência Atitude. Incentivo você a estar ali na conferência MPS, vai ser uma oportunidade maravilhosa de ampliarmos a visão, de ver tudo que Deus tem feito e vai fazer ainda mais através da sua vida, através da atitude. Então você não pode perder. E aí nesse tempo o pastor Robson falou assim: olha, eu vou conversar lá com o pastor Vinícius para você estar lá na Atitude Zona Sul. Falei: olha, vai ser uma bênção, uma alegria estar lá. Então estou muito feliz. Você está feliz? Então vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: eu estou muito feliz. E feliz porque você está aqui. E eu tenho uma coisa muito importante para te dizer. Agora olha no mais profundo, no particular dele e dela aí do seu lado, olhando para ele e para ela, diga assim: se não fosse por você aqui, eu seria a pessoa mais linda nesse culto. Ganhou a noite, irmão. Já pode terminar o culto, vamos orar, vamos embora para casa. Quando você imaginou que ia chegar aqui e falar que é a pessoa mais linda desse culto? Coisa boa. Gente, a palavra de hoje que eu trouxe, trazendo aí para a nossa reflexão, é uma história muito conhecida, registrada no livro de Êxodo capítulo 2. Vamos ler os primeiros 10 versículos. E leio para nossa conveniência na versão aqui NVT. Diz assim: por essa época, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher engravidou e deu à luz um menino, e viu que era um lindo bebê, e o escondeu por 3 meses. Quando não conseguia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de juncos de papiro, e o revestiu com betume e piche, acomodou o bebê no cesto e o colocou entre os juncos, à margem do rio Nilo. A irmã do bebê ficou observando a certa distância, para ver o que lhe aconteceria. Pouco depois, a filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho, e suas servas foram caminhar pela margem do rio. Quando a princesa viu o cesto entre os juncos, mandou sua serva buscá-lo. Ao abrir o cesto, a princesa viu o bebê. O menino chorava e ela sentiu pena dele. Deve ser um dos meninos hebreus, disse ela. Então a irmã do menino se aproximou e perguntou à princesa: a senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o bebê? Quero, respondeu a princesa. A moça foi e chamou a mãe do bebê. A princesa disse à mãe do bebê: leve este menino e amamente-o para mim, eu pagarei por sua ajuda. A mulher levou o bebê para casa e o amamentou. Quando o menino cresceu, ela o levou de volta à filha do faraó, que o adotou como seu próprio filho. A princesa o chamou de Moisés, pois disse: eu o tirei da água. Essa história de uma família, um casal chamado Amram e Joquebede, que tem 2 filhos, Arão e Miriam. E o contexto daquela época, o povo escravizado pelo povo egípcio, e o faraó ali via o povo crescendo, o povo se multiplicando, e o povo se multiplicar e crescer e se tornar forte, faria com que os riscos acontecessem, viessem, e eles poderiam perder o poder. E aí no capítulo 1, se você pode ler depois de Êxodo, o rei então resolve o seguinte: os conselheiros chegam para ele e falam: olha, vamos dar um jeito nisso, a partir de hoje, toda menina tranquilo, mas se nascer uma criança e for menino, mata todo mundo, joga no rio Nilo, vai morrer todo mundo, porque esse povo não pode crescer, porque vai que esse povo cresce ainda mais, daqui a pouco ele toma o poder, faraó. Então, ok, é decretado, todo menino que nascer, cada um nascer dessa família, desse povo que está tentando armar contra a gente,
vai todo mundo para o Rio Nilo. Ok. Está ali Arão e Joquebede. E eu fico imaginando aquele momento em que Arão está ali chegando do trabalho e Joquebede chega para ela e fala assim: oi, amozão, eu tenho uma surpresa para te contar. Eu fiz aqui uma lasanha 4 queijos com uma Coca-Cola bem gelada, tem um queijinho branco Minas com goiabada, porque eu tenho uma surpresa muito grande para te dizer. Eu fico imaginando Arão falando assim: o que tem você, Joquebede? Então, você não é assim? E aí eles fazem aquele momento de jantar bacana e tal. Quando termina, Joquebede fala assim: aqui, você vai ser papai, o Senhor agraciou o nosso ventre, o meu ventre. E eu fico imaginando Joquebede falando ali e Arão falando: uau, que coisa maravilhosa, puxa vida, que coisa boa, que alegria. E talvez, não querendo quebrar o clima daquele momento, ele não tenha pensado em falar para ela, ou expressar aquilo que talvez estivesse no seu coração, dizendo: tomara que seja menina, porque se for menino, ele vai morrer. Mas como falar isso para ela? E a história continua a caminhar, a barriguinha vai crescendo. Não tinha como fazer naquela época um 7A, 4D, 3F dos exames modernos para fazer se é menino ou é menino, só vai saber na hora. E eu fico imaginando Joquebede falando assim: amigas, vamos juntar, vamos fazer uma festa, uma noite do açaí, um chazinho de bebê. E aí todo mundo chegando para elas, amigas chegando assim, e falando assim: olha, eu trouxe aqui, é um verdinho claro, é um azulzinho claro, um azul bebê, um azul turquesa, porque é o seguinte, vai ser uma linda menina, né? Porque Deus conhece o coração de você, Deus ama vocês, e vocês amam o Deus Todo-Poderoso. Tem um decreto aí que se nascer menino tem que morrer, mas Deus é fiel, né? Deus é justo, não vai deixar o mal chegar até você. É uma menina, vai ser. Você já tem o nome dela? E o tempo foi passando, e chega o momento, e as parteiras são chamadas, e eu fico imaginando aquele momento, os amigos lá com Arão lá na expectativa, e aquela coisa toda, as parteiras estão ali e tal, e de repente vem aquele chorinho da criança, e as parteiras pegam: Joquebede, Joquebede, ele é lindo. O texto diz que Moisés era formoso, era lindo, não tinha carinha de joelho não, era lindo. E eu fico imaginando as parteiras colocando aquele menino nos braços de Joquebede, Joquebede olhando, herança. Eu fico imaginando o que poderia ter passado no coração dela, dizendo: filho, em breve a gente não vai estar mais junto. E eu fico imaginando na hora que as parteiras abrem, e os amigos ali com Arão dizendo assim: tenha fé, Arão, é uma menina, Deus não é infiel, Deus não é injusto. E de repente a porta abre, e aquele momento apreensivo, e a parteira diz: é um varão, e é bonito demais. E eu fico imaginando aquele tapinha nas costas. Sabe quando alguém não quer falar muito a verdade para você, e dá aquele tapinha nas costas meio sem graça? Poxa, eu até podia falar a verdade, mas não vou falar. Arão, vai dar certo, Arão, vai dar certo, nós estamos felizes com você. E eles vão manter a criança por uns 3 meses, porque 3 meses dá para disfarçar um pouquinho, mas chega um momento que não tem como mais esconder. E se naquela época acontecesse de ser pego, e se eles fossem pegos, não só a criança morreria, mas haveria uma penalidade de morte para a família. E é lógico, Joquebede e Arão não iriam desafiar isso. E de repente chega aquele momento em que ela prepara o cesto,
ele tem 3 meses de idade, e ele prepara com muito carinho, bota uma criança de 3 meses, se a ordem é para o rio Nilo, e joga no rio Nilo. 3 meses de idade. Deixa eu te perguntar, você que é mamãe, você teria coragem de colocar na Baía de Guanabara o teu filho de 3 meses de idade dentro de um justo, só porque o governador falou que tinha que fazer isso? Ou você daria um jeito de fugir com o seu filho para preservar aquele que foi fruto de um amor que por 9 vezes você levou no seu ventre? Joquebede vai lá, e não bastasse colocar o filho, Miriam, que tem mais ou menos ali uns 9 anos de idade, e fala assim: filha, faz o seguinte, vai margeando o rio, para ver o que vai acontecer. É extraordinária a loucura de Joquebede. Não bastasse jogar a criança de 3 meses no rio, imagina, 3 meses, era só bater uma ondinha, uma mudançazinha ali do rio, e a criança caísse, e imagina, a irmã está olhando, e de repente vira, ela não sabe nadar, e ela vai vendo o irmãozinho dela morrer. Você já imaginou isso? Você vendo o seu irmãozinho morrendo, sem você poder fazer nada? A gente fica às vezes com uma ira santa, quando você vê uma mensagem assim: um bebê recém-nascido foi encontrado no caixote de lixo, tal, na caçamba e não sei o que, aquilo dá uma indignação dentro da gente, não é verdade? E imagina aquela cena acontecendo, e diz o texto então que Moisés vai indo, aquela criança vai indo, e do nada aparece a filha do cara que tinha falado o seguinte: se é filho de hebreu, coloca no rio Nilo, porque todo mundo tem que morrer. E de repente, quem vem tomar banho? A filha do cara que fala isso. Se está no rio Nilo, imagina ele, Moisés está lá no jet ski dele, e aí, imagina, ela olha aquela criança, ela sabe, como uma boa filha do faraó, do reizão, do donozão, do que manda, eu colocaria, dava um bico assim, falava assim, morre, ainda falava assim: morre, hebreu, morre porque você é maldito. Já viu quando alguém fica assim, tentando falar para você que você sempre vai dar ruim, que as coisas sempre vão dar errado para você? Mas ela tem compaixão, ela acha aquela criança linda, e aí, de repente, está ali uma menina de 9 anos, bonitinha a criança, né? Deve ser filho de hebreu, está no rio Nilo. Meu nome é Miriam, eu estou indo ali comprar uma canjiquinha com ovo para minha mãe, não quero falar nada não, mãe. Eu acho que ele precisa, você quer que eu chame alguém para cuidar dele? E de repente, ela volta para falar: então, mãe, acharam a criança lá no rio, e é para cuidar, ainda vão pagar. O menino que estava destinado à morte, agora está sendo cuidada pela sua própria mãe, sobre a tutela da filha do cara que mandou a ordem. E aí eu fico imaginando ela voltando: ô pai, agora você é vovô. Mas como isso? Achei um menino tão bonitinho, estava lá no rio, e aí eu trouxe, eu quero adotar ele. Eu fico imaginando o rei falando assim: você está louca? Você está maluca? Esse povo aí é maldito, você quer acabar com a minha autoridade? Eu mandei todo menino morrer, agora você quer tirar o menino e trazer para dentro da nossa casa? Você é maluca? Aí sabe quando a mãe, a filha, o pai e a mãe não resistem, quando a filha fala assim: ô pai, é tão bonitinho. E eu fico imaginando o faraó dizendo o seguinte: aqui, você esconde essa criança, ninguém pode saber do que aconteceu, hein? Porque se alguém souber, eu mato você. Tá bom. E ali Moisés recebe o nome, a criança recebe o nome, é Moisés. Moisés vai passar os primeiros 40 anos da sua vida
de um menino destinado à morte, tendo os melhores fios de seda envolvido nele, a melhor educação, tudo do bom e do melhor. Ele vai crescendo, e ele vai começando a entender a história dele, e quando ele começa a entender, ele vai vendo que os seus patrícios, o seu povo, o seu verdadeiro povo, a sua família é escrava daquele povo a quem hoje ele está ali na cúpula dele. Moisés está tendo tudo do bom e do melhor, se servindo do bom e do melhor, dormindo nas melhores camas, tendo tudo que ele quisesse, mas os seus patrícios e o seu povo escravizado. O povo escravizava o povo hebreu, os egípcios pegavam pesado, e ali, nesse processo de tortura, e sabe quando você está caminhando na vida, e muitas vezes você se sente para baixo, porque algo escraviza você, porque algo domina você, você tenta se libertar e não consegue, você tenta ter esperança, você quer alcançar uma resposta, mas essa resposta não vem, aquilo vai maltratando o seu coração, vai doendo no seu coração, e aí, de repente, dentro dessa história, Moisés vai ver um egípcio brigando com os seus patrícios ali, e ele fica revoltado com aquilo, e de repente, Moisés vai fazer uma coisa que parecia inacreditável, ele vai matar o egípcio. Só que ele não era muito das manhas de como desovar um corpo, eu fico imaginando ele escondendo o corpo com o pezão para fora assim. E passa um pouquinho, ele agora vai ver um dos seus patrícios brigando com outro patrício, e ele chega assim e fala assim: ei, por que vocês estão brigando um com o outro? Eu sou seu povo, eu sei a minha história, e eu estou lutando por vocês, eu tenho alguns pensamentos aqui, eu estou vendo que vocês estão sendo escravizados, eu sei as dores, os sofrimentos que você tem, eu sei que vocês estão passando, eu sei a fome que assola vocês. E aí eles viram para Moisés e falam assim: sabe mesmo, Moisés, sabe mesmo, você não sabe o que é passar fome, você não sabe o que é ver a sua mulher agredida, você não sabe o que é matar os sonhos do seu coração, você não sabe o que é humilhar você, Moisés, você está lá dormindo nas melhores camas, você come tudo do bom e do melhor, é só você fazer assim, todo o reino te serve, você é neto do rapaz, do cara agora, e você quer falar disso com a gente? Quem te constituiu juiz entre nós? Você vai fazer com a gente a mesma coisa que você fez com o egípcio, ou você não sabe que a gente sabe disso, que você matou seu assassino? Você é um assassino, quem te constituiu juiz entre nós? Isso chega à mente, ao conhecimento do faraó, e o faraó fica revoltado. Está vendo? Nós adotamos essa criança, demos tudo do bom e do melhor, essa gentinha não vale nada. Já teve algum momento na sua vida em que você se sentiu rejeitado? Que as pessoas olhavam para você diferente? Que você sabia o valor que você tinha, mas no fundo um olhar da pessoa, você sabia que ela não valorizava você, não rejeitava, que não aceitava você, pelo contrário rejeitava? E às vezes isso acontecendo dentro da sua própria casa, quando às vezes você esperava ser amado por um pai ou por uma mãe, alguém próximo, e nem isso você tinha. O faraó então vai dar uma ordem: eu quero a cabeça de Moisés, isso é gentinha, demos tudo do bom e do melhor, e olha só como que ele trata a gente, eu quero a morte dele. Moisés então, pula fora, e Moisés vai passar a segunda fase da sua vida, ele vai descer ao deserto de Midian,
e ali vai conhecer Zípora, vai conhecer Jetro, e Jetro vai dar sua filha Zípora como esposa, e de 40 anos no palácio, com tudo do bom e do melhor, Moisés agora vai passar 40 anos aprendendo a rastelar, a catar cocô de ovelha. E ele vai sendo forjado, e Deus vai trabalhando de alguma forma no coração dele. Você já passou um momento da sua vida que você falou assim: Deus, eu não estou entendendo por que ou para que o Senhor está me permitindo passar por isso? Daqueles momentos que você fala assim: eu sei que o Senhor é um Deus que cuida dos processos, mas não podia aliviar o processo, não, porque está meio tenso. Aí Deus é como se falasse para você: calma, eu sou dinâmico e criativo, estou testando você. Já aconteceu isso? Moisés vai passar 40 anos ali, vai terminando a sua segunda fase, e aí Deus fala para ele assim: aqui, eu quero libertar o meu povo, eu cansei de ver o meu povo sofrendo lá, e sabe quem que eu escolhi? Você. Está brincando comigo, né? Você está me escolhendo. Aqui, deixa eu te falar, deixa eu te recordar uma coisinha, já que você é Deus, deixa eu recordar uma coisinha, você sabe de todas as coisas. Sabe quando eu cheguei lá e falei com eles, que eles eram escravos, e que eu queria ajudar, e aquela coisa toda? Deixa eu só lembrar a frase que eles falaram para mim: quem te constituiu juiz entre nós? Não volto lá não, mandarão. Eu tenho até problema na minha fala, na minha dicção. Não, mandarão, ele é muito melhor do que eu. Não, é você, e você vai chegar lá e vai dizer que o eu sou te enviou, e eu vou te dar uns sinaizinhos para você fazer. Moisés então vai para a sua última fase de vida, e vai conduzir o povo para ser liberto da escravidão. E aí o povo vai passar 40 anos marchando pelo deserto. Algum momento da sua vida, você achou que não seria capaz? Que você não tinha capacidade, condições de fazer aquilo que Deus queria que você fizesse? E assim, depois dessas 3 fases, Moisés morreu. E a gente até hoje olha e admira toda a história daquele menino que era destinado à morte. E do menino destinado à morte, esse menino se tornou uma grande referência do agir de Deus. Eu esqueci de falar para vocês que eu conheço uma igreja, quando tem fé, quando ela bota a quantidade de água. Eu esqueci de falar isso no início, desculpa, me perdoa, porque para cada gole que eu dou, tem 30 minutos de sermão pela frente. Então é só você saber que a hora que vai terminar, você vai saber quando é que falta. Não se preocupa com o relógio não. Mas a pregação de hoje não é sobre a história de Moisés. A história de Moisés é para você saber o que aconteceu com esse menino. Mas a história de hoje, verdadeira, é de uma pessoa chamada Joquebede. Uma mulher que nos momentos difíceis da sua vida, adorou ao Senhor, foi encontrada por Ele como uma verdadeira adoradora, e que através de uma entrega, aguardando do Senhor uma resposta, teve do Senhor grandes bênçãos na sua família. E a primeira lição, primeiro aprendizado da história para nós, é que o seguinte: você acha mesmo que Joquebede, que servia ao Senhor, que conhecia os princípios e valores do reino, que sabia em quem ela cria, que sabia toda a força, e de que depois de 2 filhos, um terceiro filho, em que ela sempre submeteu a vida dela ao Senhor, que o Senhor concederia a ela um filho para simplesmente morrer ali e não ter nada de propósito? Não, Joquebede sabia o Deus a quem ela servia, e ela sabia da honra à autoridade, porque era um princípio. Ela não ia desonrar a autoridade constituída, ela não ia quebrar um princípio em seu próprio benefício.
ela iria chegar para quem ela conhece, o Deus a quem ela serve, e falar assim: ei, meu chegado, deixa eu te falar, o Senhor abençoou o meu ventre, e vai me dar uma criança, e há um decreto que diz, tem que morrer, mas eu sei em quem tenho crido, e sei que é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu posso pedir, pensar ou imaginar. Então, o Senhor me deu, e se alguém pode tirar, é só o Senhor e não um decreto do rei. Então, nasce Moisés. Colocar Moisés no rio Nilo era consagrar o seu filho e conhecer os planos de Deus para a vida do seu filho. O que você precisa nessa noite colocar diante do Senhor? O rio Nilo ali não era simplesmente o rio Nilo para Joquebede. O rio Nilo era os braços abertos de Deus, dizendo assim: ei, vem para mim. E ela vai e fala assim: Senhor, aqui está o meu filho, eu entrego a ti a herança que o Senhor me deu, está consagrado ao Senhor. Eu sempre busquei entender e viver os planos do Senhor, então eu tenho que honrar uma autoridade constituída, mas eu honro primeiro ao Senhor. Eu coloco aqui e quero experimentar o que o Senhor vai fazer. Você já colocou o seu casamento diante do Senhor para conhecer e saber os planos de Deus para ele? Como que vai ser o seu casamento daqui a 10 anos? Você que é pai, você já consagrou seu filho ao Senhor? Para que ele viva todo o propósito de Deus, tudo aquilo que Deus tem. Joquebede queria saber: Senhor, está aqui o meu filho, você tem um plano, o Senhor iria me agraciar com o filho, se não tivesse um propósito. Se o propósito do Senhor é que ao ele descer ali, ele morresse, haveria glórias ao teu nome, mas se não é isso, que a mão poderosa do Senhor esteja a conduzir, porque eu sou submissa à sua vontade, e eu quero conhecer em tudo, e fazer em tudo a vontade de Deus. Aí eu te pergunto: você hoje está no centro da vontade de Deus? Tudo que você faz, tudo que você pensa, tudo o que você projeta, é para cumprir aquilo que Deus sussurrou para você? Num ano de busca de intimidade com o céu, você tem sido a cada dia mais persistente, disciplinado em tocar o coração dele e entender dele o plano que ele tem para fazer na sua vida e através da sua vida? Qual é a vontade de Deus em que você, como você ouviu hoje, em ser um instrumento de Deus na vida de uma pessoa, pela casa de fé, porque o projeto de Deus é usar você como um torpedo nas mãos dele, para estraçalhar o poder do diabo na vida daquela pessoa. Mas de repente você está aqui: o pastor falou que é para ir, mas será que eu vou? Será que eu pulo no rio? Mas se eu morrer de vergonha, morrer de medo, e não começamos a experimentar a vontade de Deus. Colocar Moisés no rio Nilo era conhecer os planos de Deus para a vida de Moisés, mas não bastava só isso. Ao colocar a Moisés ali e levar, diz o texto que quando ele está indo, do nada, justamente naquela hora, a mulher, filha, qualquer pessoa poderia vir, mas vem justamente a filha do dono, do cara que tinha o poder, justamente, podia ser qualquer um, mas justamente na hora que ela chega, o bichinho está passando. Olha só, que coincidência, a mão de Deus a conduzia. O que parecia impossível acontece. Ela é filha do faraó e ela vai tomar para si o menino. Colocar Moisés no rio Nilo, além de conhecer a vontade perfeita de Deus, colocar Moisés no rio Nilo, era ter fé no imponderável, era ser fortalecido na sua fé, e crer que o Senhor
se agrada de um coração totalmente contrito e quebrantado a Ele, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Domingo, pregando lá em Caxias, eu falei uma frase que por onde eu vou eu sempre falo: a fé vê o invisível, acredita no inacreditável e alcança o impossível. Hoje, a fé que move a sua vida, porque agora não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Essa fé que você vive hoje em Cristo, porque você acredita nele, é uma fé que vê o invisível, acredita no inacreditável e alcança o impossível. Ao colocar Moisés no rio Nilo, ela estava dizendo ali: eu creio, Senhor, a minha fé, eu não consigo ver o que está vindo pela frente, mas o Senhor está ali com seus olhos. Eu não sei o que vai acontecer, a probabilidade pode até ser isso, mas eu acredito de que o Senhor está sustentando. E se tem alguém que pode mudar o destino das pessoas, é o Deus a quem eu sirvo. A minha fé, Senhor, essa fé no imponderável, acredita no inacreditável, vê o invisível e alcança o impossível. O que parecia impossível, a filha do faraó chega ali e toma nos seus braços aquele menino. Colocar Moisés no rio Nilo é conhecer a vontade plena de Deus. Colocar Moisés no rio Nilo é ter fé no imponderável, uma fé que agrada ao Senhor, uma fé que supera os limites e as dificuldades, uma fé que faz eu abrir o meu coração e dizer assim: Senhor, está doendo aqui dentro, tem coisas que estão escravizando a minha vida, só o Senhor sabe o que eu estou sentindo. Aos meus olhos humanos parece que eu não tenho mais solução, eu estou cansado, o Senhor sabe que eu estou cansado, eu não posso às vezes nem expressar o que eu estou sentindo, mas eu quero viver essa fé que vê o invisível, acredita no inacreditável e alcança o impossível, porque o Senhor é o Deus que transforma. Colocar Moisés no rio Nilo é a capacidade que você tem de experimentar as riquezas espirituais do reino. Ela não era uma louca, ela sabia no Deus a quem ela servia, e ela queria que aquilo que ela vivia e de quem Deus era na vida dela, que a sua filhinha de 9 anos tivesse a capacidade de já na sua meninice aprender com o Deus da mamãe. Miriam, margeia o rio, veja o que vai acontecer, porque você vai ver a grandeza do poder do Deus que cuida do seu irmão, que tem cuidado do seu pai e da sua mãe, e que vai cuidar de você em todo o tempo. Margeia, filha, porque agora é tempo de você experimentar as riquezas espirituais do reino. E uma criança de 9 anos é usada pelo Senhor para chegar com toda a ousadia a uma filha do faraó e dizer assim, ela poderia ter chegado e dito assim: esse é o meu irmão, devolve o meu irmão, por favor, eu não quero perder o meu irmão, mamãe está triste, papai está triste, eu amo ele, pede seu pai para perdoar a gente. Ela está ali, ela só chega, ele está chorando, né? Você quer que eu traga alguém para amamentar ele? Ela é instrumento. Miriam, desde a sua meninice, começa a experimentar as riquezas espirituais do reino. Como você tem conduzido a sua vida? Vivido numa linha superficial e rasa? Pensando que conhece a Deus, quando na verdade você conhece de ouvir falar o que os outros dizem? E vive das experiências dos outros? Ou você está vivendo nesse ano de 2025, 3 meses já estão indo embora, não vão voltar mais, 3 meses que você está ouvindo falar de intimidade com o céu. O que mudou em intimidade, em experimentar as riquezas espirituais do reino, desde o dia 31 de dezembro, quando você ouviu o pastor Josué lançando profeticamente essa palavra? Porque talvez ela ainda não fez sentido na sua vida, simplesmente, sabe por quê? Porque a gente não entrega,
porque nós não temos coragem de sermos achados por Ele como um verdadeiro adorador, que o adora em espírito e verdade, e se joga no rio Nilo, nos braços do Senhor, e diz assim: conduza a minha vida. Pessoas que eu conheço cheios de dons, cheios de talento, pessoas que seriam ótimos e são ótimos líderes, pastores, missionários, empresários, cheios da ousadia que o Senhor já deu, mas paralisados pelo medo, por não se entregarem, se jogarem no rio, nos braços do Senhor, e experimentar as riquezas espirituais do reino, muitas vezes pensando nas coisas que são terrenas, e não nas coisas que são eternas, nas coisas que são do alto. E aí vão vivendo uma vida rasa, sabe? E aí quando a gente olha e ouve um testemunho de alguém, Deus transformou, Deus fez, aí você fica assim: uau, nossa, isso é tão distante de mim. Será quando que eu vou viver isso? Sabe quando você vai viver isso? Quando você pular no rio. As respostas estão no rio, as respostas estão na entrega. A resposta não cai do céu, na verdade ela vem do céu, mas o Senhor espera de você um movimento. O Senhor esperava um movimento de Joquebede, e Joquebede, com um coração muito grato, chega diante do Senhor e fala: aqui, ó, está aqui, é o meu filho, quem eu amo. Foram 9 meses, e mais 3 meses, 1 ano que o Senhor me permitiu estar com ele, mas é a tua vontade que eu quero, não a minha. E se é para ele morrer, é o Senhor, não é o decreto do rei. Mas se o Senhor tem um plano para ele, eu entrego, eu confio, contempla a minha fé. E quem se tornou Moisés? Quem você pode se tornar nas mãos daquele que te chama para ir para o rio? Eu te pergunto nessa noite, o que você tem que colocar no rio? Não sei como que você entrou aqui. Talvez você veio para aqui no culto da resposta esperando uma resposta. Que Deus fala para você o seguinte: você quer a resposta? Você tem que pular, você tem que ir para o braço, você tem que vir para o meu braço, e você tem que deixar eu conduzir. Não é você, sou eu. Talvez você entrou aqui e você já tem muitas respostas, você já teve, mas parou, estagnou. E aí você vai ouvindo o pastor Vinícius feliz da vida, desafiando: casa de fé, vamos fazer, vamos acontecer, e aquela coisa toda. E talvez você está ali como em algum momento Moisés esteve, não se sentindo digno da confiança, da capacidade que Deus nos dá de fazer o impossível acontecer, por uma fé que é contemplada. Talvez você veja aqui nessa noite, e talvez você nunca teve a coragem de verdadeiramente dizer assim: Jesus, eu não estou vivendo uma vida contigo, e eu quero ter uma vida contigo. Eu quero que você seja o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Redentor, aquele que vai me mostrar o caminho, o plano que o Senhor tem, porque o Senhor vai ver a minha fé e vai me fazer aprender sobre fé, porque eu não quero mais viver para mim, mas eu quero experimentar isso que o Charles está falando, as riquezas espirituais do reino. E quais são as riquezas espirituais do reino? A presença dele derramada em nós, que nos enche de amor, que nos enche de graça, que nos enche de perdão, que traz para nós aquele bálsamo, um bálsamo de Gileade, que renova as nossas forças, que nos enche de alegria, e que quando nós deitamos a cabeça no travesseiro, nós sentimos a mão dele tocar em nós e tirar as lágrimas e dizer assim: ei, eu estou contigo por onde quer que ando, não temas, não te espantes, eu estou com você. Você começa a sentir a presença dele, e você entra em intimidade com ele, você experimenta a presença dele, você experimenta o poder dele, e você começa a conhecer os propósitos dele, porque ainda quando você estava no ventre, ele olhou para você e disse: ei, você é meu, e eu tenho um plano para você. Eu te pergunto, o que você precisa colocar no rio Nilo hoje?